Olá pessoal, essa é a resolução do teste de número 10 da AP 2 de 2019. É o último teste de uma sequência de testes que fala sobre o assunto de esboço de gráficos. E é muito importante que você veja os últimos, que são do 7 ao 9, para poder entender o que a gente vai fazer aqui. Então, essa questão ela pede para que nós assinalemos a alternativa cujo gráfico mais se assemelha ao gráfico real de f, ou seja, que a gente esboce o gráfico de f. A gente sabe das últimas questões como é o crescimento da nossa função, baseado no sinal da primeira derivada, como é a concavidade da nossa função, baseada na segunda derivada, no sinal da segunda derivada, e o que acontece se ela tem um comportamento assintótico, ou seja, se ela se aproxima de uma reta, baseado na equação da reta assíntota que a gente encontrou no teste 9. Falta saber uma coisa: o que acontece com a nossa função quando ela se aproxima dos nossos extremos, ou seja, o que acontece com a nossa função quando ela se aproxima do zero pela esquerda e pela direita e quando ela vai para mais infinito e menos infinito. Vamos calcular aqui o nosso limite quando ele vai para o infinito. Então, o limite de x, tendendo para mais infinito, da nossa função é o limite de x tendendo a mais infinito de x mais 1 menos 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado. E a gente sabe como calcular isso. Por quê? O limite de 1 sobre x, a gente vai ter um número que é uma constante, 1, sendo dividido por algo que fica cada vez maior e maior. Então isso daqui vai para zero, porque a gente tem algo que é constante, não varia, dividindo por algo muito grande, que se aproxima cada vez mais de zero. A mesma coisa vale para 1 sobre x quadrado. A gente tem uma constante sendo dividida por algo que fica cada vez maior e maior. Por outro lado, esse nosso x aqui mais 1, ele tende para mais infinito. Porque o nosso x, ele é uma reta e ele não tem limite. Vai para mais, ele não é limitado, ele tende para mais infinito e cresce arbitrariamente. Então a gente tem um infinito desse lado, zero desse lado, não é um produto, é uma soma. Isso tende tudo a mais infinito. Se a gente for fazer para o menos infinito, vai ser a mesma lógica. Porém, muda um pouco o sinal. Para essas frações, continua sendo a mesma coisa. A gente tem um número constante sendo dividido por algo que fica cada vez maior, só que é negativo, mas não muda porque zero é zero. Desse lado, entretanto, a gente tem algo que fica cada vez maior no sentido negativo. Então, isso daqui tende para menos infinito. A gente tá olhando para o outro lado da reta. É algo que fica muito grande, só que cada vez muito menor que zero também. Então, isso daqui a gente vai ter menos infinito mais zero, que dá, no final, menos infinito. Os limites de zero eu vou deixar como desafio para vocês calcularem. Não é algo muito difícil, é algo que a gente já trabalhou em outras questões da prova, bastante semelhantes, mas o limite de quando o nosso x tende a zero pela direita do nosso f de x é mais infinito, e o limite de quando x tende a zero pela esquerda do nosso f de x é também mais infinito. Se vocês tiverem dúvida no cálculo desses limites, é óbvio que vocês podem procurar a gente depois, tanto por e-mail quanto por outros contatos, na aula de monitoria também. O que é importante é que quando a gente tem esse tipo de descontinuidade na nossa função, quando a gente tem esse tipo de descontinuidade do domínio da nossa função, ou seja, pontos que não estão no domínio, a gente sempre tem que tratar ele nos laterais. Então, se a gente tivesse um domínio que, por exemplo, além do zero eu tivesse o 1 e o 2, eu teria que calcular o limite para o zero, vindo da esquerda e da direita, para o 1, vindo da esquerda e da direita, e também para o 2, vindo da esquerda e da direita. Então eu teria que calcular 6 limites aqui, além, é claro, do infinito para o menos infinito. Então agora a gente já sabe, a gente já tem muita informação sobre como se comporta a nossa função e a gente consegue fazer um esboço. A gente sabe para onde ela tende, a gente sabe como se comporta o crescimento e o decrescimento dela, e a gente sabe a concavidade dela. Então, vamos tentar esboçar a nossa função por partes. É importante lembrar que isso daqui é um esboço, não é para ficar perfeito
igual seria, por exemplo, num software fazendo. Mas é algo que é muito parecido com o gráfico real da função. Então vamos lá. Eu vou desenhar os nossos eixos. Este daqui é o eixo X e esse daqui é o eixo Y. Primeira coisa que a gente faz é desenhar a assíntota, porque aí a gente já tem uma noção dos extremos. Então a nossa assíntota aqui é x mais 1, ou seja, uma reta paralela a bissetriz dos eixos cartesianos no primeiro quadrante, e que passa pelo 1 no 0, então é algo mais ou menos assim. E vamos começar a esboçar essa função. A gente sabe que do menos infinito até o zero a nossa função é sempre crescente. Além disso, a gente sabe que ela tem a concavidade para cima e que ela vai do menos infinito até o mais infinito. Ou seja, se ela é crescente, a gente sempre vai fazer assim, e se ela tem concavidade para cima, ela vai ser uma coisa que faz assim. Indo do menos infinito, ela sai bem lá de longe e vai até lá em cima, tangenciando a reta x igual a 0. Ou seja, vai ter uma cara mais ou menos assim. Depois disso, a gente sabe que ela é decrescente do 0 até o 1. Então vamos colocar o 1 mais ou menos aqui. Vamos aproveitar e colocar o 3. E a gente sabe que do 0 ao 1, o 1 está contido nesse intervalinho aqui, a nossa função ela tem concavidade para cima. Então ela vai ser algo assim, porém com concavidade para cima, ou seja, assim. Então vamos lá, vamos supor que esse daqui seja o valor da função do 1, ela vai ser algo assim. E a gente sabe que depois do 1 até infinito ela é crescente. Porém, até o 3 ela tem concavidade para cima. Então, vamos supor que esse seja o valor do 3, ela é crescente e vai ter concavidade para cima. Então ela vai ser algo mais ou menos assim. E depois do 3, a gente sabe que a gente vai ter uma mudança de concavidade. Ou seja, ela estava assim e ela passa a ficar com a concavidade para baixo. Ou seja, ela é a parte crescente da concavidade para baixo. Ela é assim. E o que é importante é que quando ela vai para mais infinito, ela tem uma assíntota, ou seja, ela vai crescer tangente a essa reta aqui. Então a gente vai colocar ela assim. E esse é o esboço do nosso gráfico. A gente pode ver que ele obedece a tudo aquilo que a gente já tinha encontrado. Então, ele do menos infinito até o zero, ele é crescente com concavidade para cima. Do 0 ao 1, ele é decrescente com concavidade para cima. Do 1 ao 3, ele é crescente com concavidade para cima. E do 3 ao mais infinito, ele é crescente com concavidade para baixo. Além disso, a gente tem que essa função ela tem uma assíntota, que é essa reta aqui. Ou seja, ela vai tangenciar essa reta conforme ela cresce para os extremos. Além disso, no 0, tanto pela esquerda quanto pela direita, ela vai para mais infinito. Quando a função vai para mais infinito, ela vai também para mais infinito, e para menos infinito ela também vai para menos infinito. Vamos ver se tem um gráfico parecido com esse? Olha lá. Não é perfeitamente igual, é claro, mas o gráfico 1 se assemelha muito àquilo que a gente fez. Se a gente olhar, eles são bastante parecidos. É claro que tem alguns erros porque ele foi feito à mão e o outro foi feito em algo mais computadorizado. Então vai ter essa variação. Mas em formato geral, esse gráfico é o que mais se assemelha a tudo aquilo que a gente constatou sobre a nossa função. E essa foi uma série de questões que trataram sobre o esboço do gráfico da nossa função. Se você jogar isso daqui num software matemático, por exemplo, até mesmo o Google, você vai ver que a função ela tem uma cara muito parecida com esse esboço. A gente não tem precisão porque exatamente é um esboço. A gente não está interessado em ser totalmente fiel à reta, totalmente fiel